Eu me sinto diariamente numa festa enorme. A questão toda é se eu participo ou não da festa. É impossível não estar nela de certa forma. E a questão para você também é isso. Eu quero falar a respeito disso. Eu quero olhar para Daniel capítulo 5. Eu vou primeiro ler o versículo de 1 a 6. Como o texto é grande, mas há uma boa parte que nós precisamos olhar e ler. Eu vou ler então de 1 a 6, depois vou pular e vou ler de 17 ao 31. E eu gosto de olhar para o livro de Daniel, porque o livro de Daniel é um conjunto de narrativas sobre o que aconteceu quando os exilados judeus foram retirados do seu país, de um ambiente como esse aqui, de um ambiente em que, apesar de todos os erros, os tropeços, era um ambiente de pessoas, ou de uma nação, no caso deles, né, como nós aqui nesse ambiente, de um povo que tinha um conhecimento de Deus, que tinha se apoiavam de alguma forma no Deus bíblico. Eles tinham um conjunto de instituições culturais na nação deles, né, em Judá, que apoiava as reivindicações do Deus bíblico, mas agora eles estavam na Babilônia. Eles estavam no meio de uma cultura exatamente oposta a isso, que era uma sociedade plural, né, pluralista, que aceitava uma quantidade enorme de deuses, de ideias. Não havia uma ideia realmente que era colocada na frente. Várias ideias podiam tomar o lugar da verdade. E uma sociedade assim, no qual todas as instituições culturais estavam comprometidas com a ideia de que há muitos deuses, muitas maneiras de você encontrar descanso, significado, viver uma vida boa, e muitas moralidades, e todas eram igualmente válidas, das mais depravadas as menos, todas eram igualmente válidas. Você não poderia dizer que isso aqui era melhor do que aquilo lá, ou que essa imoralidade era ruim perto disso que você achava mais moral. Assim, aquele povo que viveu numa cultura que, apesar de todos os problemas, girava em torno daquilo que Deus era ao se revelar, eles tiveram que aprender como funcionar numa sociedade completamente incrédula pela primeira vez depois de muito tempo. Isso é realmente o que nós estamos vivendo hoje em nossos dias, no nosso mundo, na nossa cultura ocidental. Aprendemos muito então com o livro de Daniel sobre o que significa viver em tal situação. Como viver na Babilônia sem ser um babilônico. Como estar na Babilônia, servir a Deus lá e ser muito diferente da Babilônia, ainda que não em jeito de falar ou no jeito de vestir. E a gente pode olhar, por exemplo, para a juventude de Daniel, já que ele foi levado para lá com 15 anos de idade, Daniel 1, Daniel 2. Mas essa narrativa que nós estamos olhando agora nos leva para um Daniel já muito velho, alguém que desde os 15 anos de idade viveu na Babilônia e tinha poucas lembranças, né, 15 anos de idade, da vida como era em Judá. E grande parte das pessoas tinham morrido, e grande parte do que era o povo de Israel aqui na Babilônia tinham nascido já nesse caldo cultural aqui. Então Daniel velho, está servindo sobre o rei diferente do que ele serviu no início, já que houve tantas reviravoltas. Então em Daniel 5, de 1 a 6 diz assim: certa vez o rei Belsazar deu um grande banquete para 1000 dos seus nobres, do pessoal da nobreza, né? E eles beberam muito vinho, muita bebida, né?
como as grandes festas do mundo são. Enquanto Belsazar bebia vinho, deu ordens para trazerem as taças de ouro, de prata, que o seu predecessor, Nabucodonosor, tinha tomado do templo de Jerusalém, para que o rei e os seus nobres, e as suas mulheres e as suas concubinas bebessem nessas taças. Então trouxeram as taças de ouro que tinham sido tomadas do templo de Deus em Jerusalém, e o rei e seus nobres, 1000 nobres com suas esposas, e ele com um monte de esposas e todas as suas concubinas, bebiam e louvavam os deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira, de pedra, todos os deuses, não é? Mas de repente apareceram dedos de mão humana que começaram a escrever no reboco da parede da parte mais iluminada do palácio real. O rei observou a mão enquanto ela escrevia. Seu rosto ficou pálido e ele ficou tão assustado que os seus joelhos batiam e suas pernas vacilaram. Daniel de 1 a 6. Como eu disse, eu vou pular para não ficar tão grande, a gente vai só um pouco mais à frente e começa a partir do 17, que diz assim: então Daniel respondeu ao rei: podes guardar os teus presentes para ti mesmo e dar as tuas recompensas a outra pessoa. No entanto, eu lerei a inscrição para o rei e lhe direi o seu significado. Ó rei, foi a Nabucodonosor, teu predecessor, que Deus, o Altíssimo Deus, deu soberania, deu grandeza, deu glória, deu majestade, devido à alta posição que lhe concedeu, ou seja, que Deus concedeu a Nabucodonosor, predecessor de Belsazar. Homens de todas as nações, povos e línguas tremiam diante dele e temiam diante de Nabucodonosor. Todas as nações. A quem o rei queria matar, ele matava. A quem ele queria poupar, ele poupava. Nabucodonosor, não é? A quem ele queria promover, ele promovia. E a quem ele queria humilhar, ele humilhava. Mas quando o seu coração se tornou arrogante, endurecido por causa do seu orgulho, ele foi deposto do seu trono real e desposado da sua glória. Ele foi expulso do meio dos homens e sua mente ficou como a de um animal. Nós sabemos, né, que Nabucodonosor disse: olha a grande Babilônia que eu construí com a minha sabedoria. E foi nesse momento que Deus então tirou dele um dos dons que Deus nos dá, não é? Que é o dom da sanidade, que a gente pensa que é nosso, não é? Mas se Deus tira, amanhã nós estamos internados num lugar de loucos, ou estamos comendo capim, nós, em nosso orgulho. Então Deus tirou esse dom que Deus não é obrigado a dar a ninguém, da sanidade. E mas quando seu coração se tornou arrogante e endurecido por causa do orgulho, ele foi deposto do seu trono real e despojado da sua glória, foi expulso do meio dos homens, e sua mente ficou como a mente de um animal. E ele passou a viver com os jumentos selvagens. E Nabucodonosor passou a comer capim com os bois, e o seu corpo se molhava com o orvalho do céu, até reconhecer que o Deus Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e coloca no poder quem ele quiser. Mas tu, Belsazar, seu sucessor, não te humilhaste, embora tu conheceste todas essas coisas. Pelo contrário, tu te exaltastes acima do Senhor dos céus, mandaste trazer as taças do templo do Senhor, para que nelas bebessem tu, os teus nobres, as tuas mulheres e as tuas concubinas. Louvaste os deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não podem ver, nem ouvir, nem entender. Ou seja, tu glorificaste a criação no lugar do Criador, e acreditou que isso poderia dar algo a ti, não é? Mas não glorificaste a Deus, que sustenta em suas mãos a tua vida e todos os teus caminhos. Por isso ele enviou a mão que escreveu as palavras da inscrição. Esta é a inscrição que foi feita: Mene, Mene, Tekel, Parsim. E este é o significado dessas palavras. Mene: Deus contou os dias do teu reinado e determinou o seu fim. Tekel: foste pesado na balança e achado em falta.
Pérez, teu reino foi dividido e entregue aos medos persas. Então, por ordem de Belsazar, vestiram Daniel com um manto vermelho, puseram-lhe uma corrente de ouro no pescoço e o proclamaram o terceiro em importância no governo do reino. Em terceiro em importância no governo do reino. Naquela mesma noite, Belsazar, rei dos babilônios, foi morto. E Dario, o Medo, apoderou-se do reino com a idade de 62 anos. Então, quando você olha para essa história, é uma história fascinante, não é? Como o livro de Daniel todo é assim. Você sabe que é incrível quantas das histórias do livro de Daniel, as várias, realmente têm características que passaram para a nossa linguagem para sempre, não é? E, por exemplo, Daniel 2 é onde a gente obteve a expressão que a gente diz assim: essa pessoa tem pés de barro. Veio de Daniel 2, que Nabucodonosor mandou fazer aquela estátua que Daniel tinha interpretado o sonho dele, que a cabeça era de ouro, aí ia cometer as menos nobres, e o final, o último pé, o pé da estátua, Daniel disse que era de barro. Então, pés de barro, essa pessoa é arrogante, ela é assim, mas tem pés de barro, parece muita coisa, mas na verdade há uma fraqueza fundamental no seu caráter. Essa imagem que ficou dessa expressão, essa pessoa tem pés de barro, veio de onde? Veio de Daniel. Muitas expressões assim vêm disso. E a gente tem, por exemplo, nessa história aqui, isso, quando as pessoas dizem: cuidado com a mão na parede, a caligrafia na parede, né? Ou seja, olha, cuidado com o seu orgulho, cuidado porque você pode ser pesado por Deus. Essas expressões e várias outras saíram dessas histórias tão pungentes de Daniel. Então, na verdade, existem 3 partes na narrativa aqui que nós lemos, e é muito simples de ver. E a primeira trata dessa festa selvagem, bebida, sexo e todas as coisas que as pessoas pensam de uma grande festa. Só que nisso, num dos maiores reinos que já existiram em opulência, por exemplo, a Bíblia só gasta tempo descrevendo, muito tempo, o ambiente quando descreve o templo de Deus, e no livro de Esther, quando descreve o palácio de Assuero, assim, de maneira grandiosa e assustadora, a riqueza, o ouro e essas coisas que compunham a corte real ali. Então a primeira é isso, essa festa selvagem. A segunda parte tem a ver com esse penetra na festa, que é Daniel, essa grande festa, e você pode chamar ele o maior de todos os penetras, da história, numa festa. E por último, olhar para a própria mão, os dedos que escreveram na parede. E essas 3 coisas nos dão uma boa visão do nosso mundo, da nossa história, do teu coração e do coração de todas as pessoas. Na verdade uma grande ressonância magnética, uma tomografia do nosso homem interior e da nossa cultura à nossa volta, e da realidade por trás de uma camada fina, e na qual não só o mundo confia, mas infelizmente grande parte da igreja hoje participa da festa e também confia nessa camada fina para dar ao homem aquilo que só Deus pode dar. Então a festa nos diz sobre a profunda necessidade que todos nós temos de significado. Todo mundo, cada ser humano. Essa festa é uma grande festa, e ela reúne todos os nobres e toda a classe dominante, todas as pessoas importantes na cultura, aquelas que todo mundo invejava, da Babilônia. E há muitas evidências de que essa festa é muito incomum, apesar de todas as festas lá durarem semanas e todas essas coisas extravagantes. Mas essa é uma festa
extraordinariamente frenética, né? A primeira coisa que a gente vê aqui e notamos muito em comum, não o impressionaria na primeira vez que você lesse, você diria assim: o paganismo, não é? A direção que o paganismo vai. Eu estava outro dia lendo sobre Cecil DeMille, que era uma das pessoas que fundou a Academia de Ciências Cinematográficas de Hollywood, que dá o Oscar, né? E ele é considerado, foram 36 pessoas que fundaram a Academia de Ciências e Artes de cinematográficas, não é? E ele é considerado o maior produtor, de maior sucesso de todos os tempos de Hollywood. Ele tem 70 produções que fez dele isso. Ninguém foi mais bem sucedido comercialmente e de todas as formas em Hollywood. Ele é um dos fundadores de tudo isso que nós conhecemos como a indústria do cinema. E ele dava essas festas que só Hollywood pode dar, com a nata dos artistas e pessoas bem-sucedidas e bonitas e drogas e sexo, enfim. E o fato de Belsazar trazer suas concubinas, todas elas, trazer suas esposas, mas trazer não todo o seu harém, não só as suas esposas, era uma coisa incomum mesmo para Babilônia. Trazer suas esposas e concubinas com seus nobres não era protocolar, não é? Era muito selvagem. Vamos esticar essa festa ao máximo, de todas as formas, em comida, em bebida, como diz que eles beberam muito vinho, em sexo, enfim. Basicamente o que temos aqui é um esforço deliberado da parte dele para criar um cenário de sensualidade e prazer máximo. Tipo assim, as festas de Huri Hefner, né? O fundador da Playboy, na sua mansão, as pessoas queriam ser convidadas para suas festas. Em segundo lugar, ele pede as taças de ouro e prata que foram parte do saque de Jerusalém, do templo. E o propósito quando isso acontece, a propósito, a gente, às vezes, quando está lendo a Bíblia, a gente perde essas dinâmicas temporais. Quando isso acontece, Nabucodonosor já morreu há 22 anos. Não é? E Belsazar não é o sucessor de Nabucodonosor, apesar de que toda hora fala que o predecessor, o teu predecessor. Daniel menciona Nabucodonosor. A Babilônia teve várias dinastias, e esse famoso Nabucodonosor que nós conhecemos é o Nabucodonosor II, né? Já na dinastia final de várias dinastias. Mas Nabucodonosor, que Daniel está mencionando, ele já está morto há 22 anos, e ele é o quarto depois de Nabucodonosor a ocupar o trono, né? Você tem que lembrar, quando você por que ele fala, Daniel fala de Nabucodonosor, é igual quando qualquer rei de Israel, como o Davi foi o grande rei, foi o que começou aquele grande reino. Para qualquer rei de Israel, que às vezes estava distante muito tempo, o rei já tinha acontecido vários reis, não é? Até chegar aquele reinado, diz: você não andou nos caminhos do teu pai Davi, como se ele fosse teu pai Davi. Por quê? Porque ele era o sucessor, apesar de fazer várias gerações já, ele era o sucessor do trono de Davi. Aquele trono, aquela riqueza, aquele reino, foi o rei que trouxe tudo aquilo à existência daquela forma, foi Davi. Então sempre chamava seu pai Davi. Ele não andou nos caminhos do seu pai Davi, ele não andou como o rei Davi. Então fala que predecessor, parece que foi Nabucodonosor e Belsazar. Não, mas já passou 22 anos. Foi Nabucodonosor II, depois Evil-Merodach, Nabuzaradã, depois, e Labzag-Marduk, Nabonido e depois Belsazar.
Então você vê que há essa distância. Belsazar era filho de Nabonido com Nictores, que era filha de Nabucodonosor. E Dario, o Medo, era tio de Ciro, que nós conhecemos, né? Ciro o Grande. E é óbvio que depois quem vai dominar o império todo é Ciro, e é Ciro que vai mandar o povo de Deus para casa. Mas ele não teve filhos, e ele casou sua filha com Ciro, que era seu sobrinho, e depois dele Ciro reinou no lugar dele. Então, durante muito tempo, houve uma ausência de registros, e as pessoas falavam, aconteceu muito com a Bíblia no Velho Testamento, mas que todas essas coisas foram dissipadas, né? A Bíblia sempre se mostrou verdadeira, porque não havia registros arqueólogos de Belsazar. Então achavam essa história assim, mas essa parte do livro de Daniel, alguns arqueólogos contestavam, porque nunca se achou nada na arqueologia a respeito do reinado de Belsazar. Mas em 1854, Sir Henry Rawlinson encontrou uma inscrição de Nabonido, na qual ele se referia a seu filho mais velho, Belsazar, que ele colocou no seu lugar. Não é? E no final do século XIX, então, foram encontrados depois documentos, recibos, contratos com a data do 3º ano de Belsazar, e começaram a se achar várias documentações e escavações do reinado de Belsazar, que foi o último antes dos medos e dos persas tomarem lugar, que é exatamente onde a história aqui está. Então, você vê que é falado sempre sobre Nabucodonosor, apesar de ele estar a uma certa distância de Nabucodonosor, já ter passado 22 anos e outros reis terem tomado o trono, ocupado o trono, mas é porque isso faz lembrar da glória daquele reino, não é? E foi um grande triunfo, as conquistas de Nabucodonosor, e ele traz então as taças de ouro e prata, que era uma forma de lembrar, é uma maneira de falar deliberadamente sobre a grandeza e o poder daquele império que dominou todo o mundo conhecido praticamente, para dizer o que? Nós somos superiores, nós somos grandes, nós somos fortes, nós somos duradouros, nós temos poder, somos maiores do que qualquer outra pessoa, do que qualquer outro reino. Quem estava na festa? Os nobres, a elite da Babilônia. Nós temos todas essas conquistas. Você pode achar, que coisa, né? Por que eles agiram assim? Não é assim que as pessoas gostam. Não é assim, na maioria das vezes, que as pessoas mostram aquilo que têm. Não é para mostrar que são importantes, pelo que dirigem, pelo que comem, pelo que vestem, o endereço que moram. É a mesma coisa. Não há nenhuma diferença do homem aqui e do homem na nossa cultura. Por que muitas pessoas sentem pena de si, se acham miseráveis, com a autoestima ruim? Por quê? Porque ele não tem essas coisas. Ele não tem essas coisas que vão dizer que ele é capaz, que ele é forte, que é um homem realizado, ou que uma coisa comum agora nessa linguagem, uma mulher empoderada, né? Quanta bobagem, mas era assim na Babilônia. E é assim agora, não é? Porque nós achamos que o que temos vai falar sobre nossa importância, a posição que ocupamos. Então essa festa é para isso, A 3ª coisa, porém, é que eles não trazem apenas as taças de prata e de ouro, mas eles bebem nessas taças que eram do templo de Jerusalém, não é? Uma das maravilhas antes de ter sido destruído aqui. Eles bebem o vinho e brindam o quê? Os seus próprios deuses, com as taças do templo de Deus. Eles estavam fazendo meio como Nabucodonosor, que estava tomando o que era de Deus e dizendo que era dele. Olha a Babilônia construir. Falando assim, Nabucodonosor estava meio que tomando o vinho na taça
do templo de Deus. Deus é que tinha dado o reino a ele, mas ele não estava reconhecendo isso. Ele estava pegando o que Deus fez, o que era de Deus, como essas taças, e ele estava bebendo a sua própria realização. Foi ele que tinha feito, né? Então esse foi eles brindam aos seus próprios deuses. Foi um ato deliberado de desafio, tanto ao mundo quanto ao espiritual, porque sob Nabucodonosor a religião de Israel em muitos momentos fez grandes incursões por causa de Daniel e por causa de todas as histórias que você sabe. Por exemplo, essa de que ele foi como um animal até que ele reconheceu que Deus exalta quem ele quiser, humilha quem ele quiser, que Deus é o Deus Altíssimo, o único Deus. Então tenha certeza que Belsazar sabia o que estava fazendo, mas foi um ato particular de desafio espiritual. Ele estava dizendo: vamos beber das taças desse Deus e brindar aos nossos deuses, aquilo que a gente colocou como o Deus da nossa vida, poder, dinheiro. É isso que nos dá identidade, nos dá senso de importância, nos dá significado. Então, o que é tudo isso? Por que essa festa, esse frenesi? Por que tão sensualmente, eroticamente frenético? Por que espiritualmente frenético? O que está acontecendo? O que você pode não saber imediatamente quando olha assim para o texto, a menos que você conheça um pouco da história. É o que realmente estava acontecendo neste momento, naquele império. Havia uma enorme sombra sobre toda a Babilônia e particularmente sobre Belsazar. Uma grande sombra. Apenas 10 dias antes dessa festa, um homem chamado Ciro, sobrinho de Dario, Ciro persa, havia derrotado o império babilônico numa batalha, derrubado o grande exército, e Ciro, com todo o seu exército, estava a 80 quilômetros da Babilônia só, e não havia mais nenhum exército entre ele e Belsazar e a grande Babilônia. Ou seja, apesar da Babilônia estar lá intacta com a sua riqueza, opulência, seus nobres, eles não tinham mais um exército. Ciro já tinha 10 dias antes derrotado eles, derrubado o grande exército deles, e havia acabado de massacrar, o que significava que a Babilônia agora estava completamente indefesa. Entre Ciro e a Babilônia e o grande exército de Ciro, que depois vai se tornar rei, depois que Dario, como eu disse, não teve filhos e deu sua filha para o seu sobrinho casar, Ciro, e depois Ciro que vai assumir o trono. Então, a Babilônia estava totalmente indefesa. Seu grande exército já tinha perdido, e apesar da batalha ocorrer a 80 quilômetros da Babilônia, não existia mais nenhum exército para impedir a tomada da Babilônia. Todos na capital então estavam na mais profunda confusão, porque por um lado, o que aconteceria? O que Ciro vai fazer quando ele chegar na Babilônia com o seu exército? Os medos e os persas marchariam para a Babilônia e iam matar todo mundo, destruir tudo, derrubar tudo, queimar tudo, capturar os nobres, todas essas pessoas aqui, os principais, os príncipes, os nobres, os que estavam na festa, né? E é óbvio, a população então, o que dizer? Ou simplesmente Ciro ia enviar uma missão diplomática, ia dizer: olha, não vou destruir a Babilônia, agora vocês são meus servos, são meus vassalos, vão pagar tanto, sempre, continuamente, vão fazer o que eu mando, vão ficar aí, como era comum naqueles dias, né? Vão ficar aí, vai ter o governo, vai ter aí o Belsazar, mas é só de fachada, agora vocês são meus. Ele vai fazer isso? Ou ele vai matar todo mundo? Ou ele vai destruir tudo? Essas eram as duas únicas opções. Então havia uma grande confusão, um medo. Todos iam permanecer no poder, mas como um estado vassalo do Império Medo-Persa,
ou iam ser todos mortos? Ninguém sabia. Quem ia saber o que estava na cabeça de Ciro? Todo mundo estava com medo, ninguém sabia o que estava acontecendo, e nessa situação, Belsazar dá essa festa. Você realmente tem que saber disso, ou a festa não vai fazer o sentido que é mais importante. Então muitos comentaristas especulam a respeito disso. Por que essa festa incrível, cheia de sexo, bebidas, riqueza, selvagem, bacanal, em um momento como esse? Em um momento em que Ciro já derrotou o exército da Babilônia, onde não há nenhuma maneira de se defender dos medos e dos persas. Algumas pessoas disseram que é apenas negação. Era como se você não quisesse ver a realidade. Era como se você, vamos festejar, né? Vamos fazer essa grande festa, vamos esquecer que Ciro acabou de derrotar. E outros que é apenas uma maneira de você lidar com o medo, rir e tal, e tentar lidar com o medo enorme que está ali, aquela sombra. Alguns disseram, não, é muito político. Como você garante que seus nobres não vão imediatamente te matar para dizer para Ciro, olha, matamos Belsazar, olha, não estamos contra você não, porque isso é comum, né? A gente vota em alguém, ela tem uma plataforma, mas aí o governo perde, aquele cara vai passar para o outro lado, né? Assim, então, esse era o medo, né? Porque os nobres, esses 1000 nobres, podiam pensar assim, não, ô Ciro, a gente não está com Belsazar não, hein? Agora que ele já perdeu, né? Nós queremos ficar do teu lado. Por que a gente não mata logo Belsazar e mostra para Ciro que a gente, na verdade, está com os medos e os persas? E algumas pessoas disseram que era apenas uma forma de mostrar coragem, né? Uma coisa meio machista, tipo assim, eu sempre vivi como rei e não vou deixar de viver como rei porque Ciro ganhou o exército. Eu vou viver como rei até o fim. E nenhum arrivista, né? Que é alguém que triunfa a qualquer preço, né? A qualquer preço. Nenhum arrivista como Ciro, e nenhum Deus vai me impedir de viver como rei, que eu sempre fui. Então o ponto principal é que quanto mais próxima a morte chega, mais frenético é o rolar do prazer sensual e abraçar esses deuses, essa festa na prata, no ouro, o frenesi religioso, o brinde aos deuses. Você consegue ver essas três coisas. Quanto mais a morte se aproxima, mais a nuvem se aproxima, mais prazer sensual, mais se inclinando aos deuses da prata, do ouro, da riqueza, e mais religiosamente frenético tudo se torna. Essa é uma imagem tanto. Essa festa, como eu disse, é uma tomografia, uma ressonância da alma da nossa cultura, mas da alma de cada pessoa na nossa cultura. As pessoas que sabem melhor o que está acontecendo aqui nem sempre são escritores cristãos, infelizmente, porque muitas das vezes escritores cristãos, eles estão refletindo mais o pensamento superficial da cultura do que a Bíblia, infelizmente. E mesmo às vezes pessoas que estão tentando ser mais ortodoxas, ainda assim estão tentando ser relevantes para esta cultura. E às vezes a gente encontra em escritores não cristãos uma visão, por ele está sob a sombra e de alguma maneira não querer desviar o olhar dela, ele fala aquilo que muitos no mundo inteiro, a maioria não quer ouvir, e grande parte da igreja também não. Então, na verdade, enquanto eu estava lendo isso e olhando para essa festa, eu lembrava de escritores seculares modernos, não é? E alguns que eram agnósticos, que entendem às vezes o que está acontecendo, não tem nenhuma solução, não tem nenhum remédio, né? Porque uma coisa é você descrever um problema, outra coisa é você ter um remédio para ele, não é? Grande
os grandes problemas da vida, algumas pessoas podem descrever o problema de maneira correta. Daí a você saber como aquilo se soluciona é outra coisa completamente diferente. Então, uma pessoa que eu já citei aqui algumas vezes, e hoje eu quero usar, não só citando, mas lendo algumas coisas que ele disse nos próximos minutos, foi um vencedor do prêmio Pulitzer, que é o mais importante, não é? O livro dele, A Negação da Morte, né? Ernest Becker. Ele nasceu em 24 e morreu em 74, né? Que a gente fala assim, agora está em outro século, né? 1924 e morreu em 1974, ou seja, 5 anos depois que eu nasci. Mas 1 ano antes, ele ganhou o prêmio Pulitzer por essa obra chamada A Negação da Morte, de Ernest Becker. Ele ele baseia a sua obra em Kierkegaard, em alguma coisa de Freud, Norman Brown, Otto Henke, enfim. E ele ganha o prêmio Pulitzer. E eu quero apenas mostrar a você que, na verdade, o livro dele não apenas nos ajuda, não é? Ele era um agnóstico, quer dizer, ele não era ateu, mas também não acreditava que você pode ter um conhecimento de Deus, do propósito de Deus e coisas assim. E ele morreu praticamente no mesmo ano em que o livro foi lançado e que ganhou todos os prêmios. Então ele entende disso, de estar morrendo numa sociedade que está em negação. Por isso que o nome é A Negação da Morte, não é? E ele pega esses pensadores, olha para a sociedade e escreve. Eu vou ler algumas sessões para vocês, mas quero mostrar que ele entende as características desse banquete de Belsazar. Em primeiro lugar, Becker diz que os seres humanos não podem viver com uma consciência honesta do que significa a morte, se ele seguir o que ele tem falado, o que a cultura tem abraçado. Ele não pode ser honesto a respeito disso. Ele diz assim, abre aspas, se nossa morte é a extinção pessoal, do modo que morremos e não há continuidade depois da morte, não há nada que sobreviva, não há nada que continue. E se a morte do nosso Sol e a extinção, então, quando o Sol morrer e todo o sistema solar, a extinção da nossa civilização também estiver completa, então, quando o Sol morrer, todos os anos da civilização serão insignificantes em relação ao oceano do tempo morto antes da civilização existir e depois que a civilização existir. Então ninguém estará por perto para lembrar nada do que a gente tenha feito. Se você ou foi Hitler, não vai haver ninguém para lembrar disso. Se você foi quem descobriu a penicilina, ou você foi o maior assassino, ninguém vai lembrar. Não fez a menor diferença. Nas eras do tempo, no mar do tempo que antecederam o sistema solar e a civilização que aconteceu num planetinha chamado Terra, e das eras sem fim de tempo, para depois que o Sol tiver morrido, não vai haver nenhuma mente para lembrar do que aconteceu no que nós chamamos de civilização. Ele disse, se a morte é o fim, aqui está o que Becker diz, ninguém pode viver com essa verdade a não ser vivendo em negação. Ninguém pode viver diante disso a vida, porque ninguém pode ter nenhum significado para a sua vida. Ninguém pode viver honestamente. Todo mundo é desonesto. Todo mundo finge que tem importância, mas não tem. Todo mundo finge que o que a gente faz é importante, mas não é. Todo mundo finge que o ser humano é importante, mas ele não é. Se tudo que existe é agora e depois que a gente morrer, tudo termina, como é o materialismo evolutivo, como é o materialismo dos grandes pensadores do humanismo secular. Então ninguém pode viver honestamente. E aqui está o porquê. Se a nossa morte e depois a extinção pessoal e depois a extinção da civilização e até do Sol, ele diz, não há diferença razoável para você escolher X ou Y.
Ninguém pode dizer que X é melhor escolha do que Y, ou A em vez de B. Você entende? Ninguém pode dizer que isso é melhor do que isso, que viver esta vida é melhor do que essa, que ser o policial que prende o serial killer é melhor do que ser o serial killer. Ninguém pode dizer que A é melhor que B. Ninguém pode dizer que é melhor beijar alguém do que dar um soco na cara de alguém. Ninguém pode dizer que o beijo é uma coisa melhor do que o soco na cara. Ninguém pode dizer que alimentar o faminto é melhor do que dar um tiro na cara de alguém. Não pode. Não é honesto, não é? Porque no final das contas, não há diferença. Quando tudo se extinguir, nossa vida pessoal e a nossa civilização, não vai haver nenhuma mente que sequer vai lembrar do que aconteceu aqui, nem como bom, nem como mal, e não há nenhuma mente para determinar essas coisas. Não tem significado, nada importa, tudo é efêmero, diz ele, né? Tudo está passando, tudo vai cair no mar do esquecimento, no mar do nada. E Becker diz que não é apenas isso, mas os seres humanos, por viver em negação, têm 3 maneiras de lidar com isso, com essa realidade, né? As mesmas 3 coisas que você vê na festa de Belsazar. Então deixa-me ler algumas coisas aqui. Em primeiro lugar, Becker diz isso que eu acabei de mencionar. Ele escreveu isso em 73, não muito tempo atrás, perto da festa de Belsazar. Ele diz assim: toda cultura é, em sua intenção mais essencial, uma forma de negar heroicamente nossa condição de criatura. Uma forma de negar. Nossa cultura é uma forma apenas de negar a morte. Precisamos nos sentir heróicos. Precisamos saber que a nossa vida importa. Precisamos saber que a nossa vida tem importância no grande esquema das coisas, que nós podemos fazer diferença no grande esquema das coisas, ou que até existe um grande esquema das coisas. Precisamos saber que existe algum significado maior para a nossa existência, para nós. Você vê o que ele diz? Ele diz que o propósito de toda cultura que nos cerca é nos ajudar a afastar a sensação de que nós somos totalmente insignificantes como somos, absolutamente esquecíveis como somos e completamente insubstanciais. Ele diz que esse é o propósito da cultura. A cultura, ela visa nos fazer entrar em negação em relação a essas coisas, para fingirmos que temos significado, importância, etc. E quando o velho sol morrer, ninguém pode sobreviver nem em memória. E qualquer discussão de que isso é mais importante do que aquilo, de que B é melhor do que C e A, e de que Y é mais importante do que Z, não é? De que ser Hitler ou ser você faz alguma diferença. Qualquer discussão a respeito disso não importa. Tudo isso vai cair no mesmo mar do esquecimento. Não há ninguém para dizer nada a respeito disso. Ele diz que toda cultura, então, tem uma tarefa principal de afastar essa sensação de insignificância, afastar essa sensação de que nós não passamos de sombras, de fantasmas, de breve período, de que não passamos, que cada um de nós é apenas a pegada na areia, no mar, que a próxima onda não só vai tirar toda a lembrança de que alguma pegada, algum pé deu um passo na areia. E nós, então, como fumaça e poeira, temos uma cultura para tentar evitar que a gente lide com essa realidade. Então ele diz que a cultura faz isso. Todo mundo tem que encontrar uma maneira de lidar com isso. Existem essas 3 maneiras. A primeira forma ele chama de solução romântica. São as esposas e as concubinas, essa parte da festa. É óbvio que ele não falou sobre a festa de Belsazar. Ele fala sobre uma das maneiras do homem lidar com isso, é a solução romântica. Mas você vê que esse é um dos elementos da festa. Aqui está o que ele diz. Ele diz que quanto mais nos aproximamos de uma vida sem sentido, quanto mais
estamos nessa situação, como a gente lida com essa insignificância? Ele diz: o homem moderno fixa seu desejo de heroísmo cósmico em outra pessoa, na solução romântica, na forma de um objeto de amor e autoglorificação. Então veja como ele usa o termo. Ele não usa a glorificação do jeito que você e eu costumamos fazer. Glória significa o quê? Peso. Glória significa substância. E às vezes a gente usa a palavra glória, ainda mais nós, né, que usamos muito a palavra, às vezes a palavra se desgasta, né, e fica sem o seu significado. Então glória, se Deus tem mais glória na minha vida, Ele é glorificado, Ele é aquilo que tem mais peso. Quando eu vou tomar uma decisão, o que tem mais peso não é minha esposa, não é meu filho, não é vocês, não é nem eu, é Deus. Então Ele recebeu a glória. Ele só recebeu a glória numa decisão minha se o peso final na minha decisão foi Deus. Ele só é glorificado nos meus sentimentos se o meu sentimento por todos os outros não tem o peso que tem nele. Eu estou pronto, como Jesus diz, a abandonar pai, mãe, filho, por amor de mim. Você vê, ele é glorificado no meu amor. Porque o meu amor por ele tem mais peso do que o amor que eu tenho por qualquer outra pessoa. Deus só é glorificado no meu trabalho se, ao fazer ele, eu penso, quem tem mais peso não é o salário, é Deus. Isso aqui vai me afastar, isso aqui vai ser um empecilho, isso aqui, então, não vou, o que vai decidir se eu vou pegar esse emprego, não vai ser qual é o salário, é Deus. Eu vou poder viver uma vida que glorifique a Deus, assim, então eu posso. Então você vê, naquele trabalho, Deus recebeu a glória, Ele tem o peso final não é o dinheiro, o peso final não é as pessoas, o peso final, enfim, é isso que ele diz, você glorifica, tem a solução romântica. E glória significa substância. Então, como eu vou saber que estou lá? Como eu vou saber que eu não sou um sonho? Ele está dizendo que eu não sou apenas um fantasma sem significado. Como eu sei que eu não sou uma pegada na areia esperando a próxima onda para apagar a pegada e nunca mais ninguém vê? Ele diz como a autoglorificação na solução romântica, abre aspas, agora é Becker falando, né? Preenche nossa necessidade mais íntima de olhar para o parceiro amoroso. O romance se torna um ideal divino dentro do qual eu realizo minha vida. Você é minha vida, você dá sentido para mim, sabe essas coisas? Então, a própria salvação é encontrada no outro. Se você não quer admitir como o amor romântico é endeusado em nossa cultura, ele diz isso em 73, apenas ouça as músicas pop. Sobre o que elas falam? Não é? Elas estão cheias de referência a estrelas, anjos, céu, divindade, mas isso não é novidade. Como diz uma velha canção hindu, meu amante é como um Deus. Se ele me aceita, minha existência está significada, minha vida tem sentido, minha vida tem valor. Ou seja, eu dei peso à minha vida tem significado se eu sou amado por alguém. Você vê, ele diz, essa é a solução romântica. Você tentar encontrar em outra pessoa aquilo que Deus devia ser, e você dá glória a essa pessoa. Se essa pessoa me amar, minha vida tem significado. Se ela me abandonar, minha vida vai para o buraco, não é? Eu vou ficar deprimido, a vida não vai ter mais sentido. Mas aqui está o problema com a opção romântica. Como pode um ser humano ser o todo divino para você? Ele é só um ser humano querendo também significado, com as mesmas necessidades, na mesma situação. Uma das maneiras de evitar a insignificância é encontrar alguém que no exame nós pensamos. E as músicas, ele diz, por exemplo, as músicas são os hinos, as músicas pop desse culto. Quase todas as músicas, ele está dizendo, mesmo em 73, você pode ver que isso nunca muda, né? Você está falando sobre o quê? Sobre o amor, sobre um grande amor, ou uma grande decepção, ou como enfim, sobre essa festa aqui com as esposas e concubinas. Enfim, ele diz que essa é a solução romântica. Mas como alguém pode ser um Deus para o outro? Algumas pessoas não fazem isso. Algumas pessoas desistem disso, ficam tão decepcionadas com esse Deus do amor, não é?
E ele diz, isso não é tudo. Então a segunda abordagem ele chama de solução criativa: o ouro, a prata e o poder. O que vai me dar isso é eu ter vencido na vida, eu ter um grande salário, então eu ter ficado um empresário rico, e então as pessoas vão ver que eu tenho valor, que eu sou alguém. Então eu vou ter uma autoestima, vou ter onde botar o peso do meu, da minha existência, aquilo que dá significado. E você se separa do rebanho. Você não é qualquer um. Assim, não tem essa expressão? Não sou qualquer um. Belsazar não era qualquer um. Belsazar ele era o rei, o imperador da Babilônia. Não era qualquer um. Quem era como ele? Ele era especial. Você não é você se separa do grande rebanho, né? Você é alguém. Você tem essa expressão: eu sou alguém na vida. Essa pessoa é alguém na vida. O quê? Os outros são ninguéms, né? Eu sou alguém no meio dos ninguéms. E seu trabalho criativo, então, é o quê? É o caminho para isso. Eu vou ganhar a imortalidade como resultado dos meus dons únicos, que sejam eles artísticos, sejam eles para inventar dispositivos eletrônicos, seja eles para inventar qualquer coisa na qual eu me destaco. E isso vai fazer o quê? Vai fazer um nome para mim, vai me dar imortalidade. E como resultado desses meus dons únicos e especiais, sabe, essa coisa toda chata, não é? Cansativa da nossa cultura, que desce ao nível mais baixo nesse papo. Você foi feito para brilhar, você é uma pessoa única, você fará diferença, blá blá blá. Fala no espelho que você é alguém. Sua singularidade é o que torna você diferente dos outros. Isso é o que lhe dá uma sensação de ser substancial, sentir que eu fiz diferença. Não é incrível que até em enterro de cristãos a gente vai e diz, às vezes a gente ouve essas coisas: essa pessoa fez diferença na história do mundo, não é? Esse mundo é melhor por causa dessa pessoa ter existido. Ora, queridos, se houvesse pessoas que a cada vez que morresse o mundo se tornasse melhor, esse mundo teria que ser melhor do que ele era, mas ele está indo de mal a pior. Não é evidente que as pessoas passam pelo mundo e o ser humano mesmo, sozinho, não deixa o mundo melhor do que ele era antes dele nascer. Você vê o imenso problema que isso representa. Como alguém pode se justificar? Como você pode justificar a sua existência? Como você pode chegar no último dia da sua vida e dizer: olha, por isso eu existi. Isso justifica eu ter vivido. Olha o que o mundo é por causa da minha passagem por aqui. Olha, isso justifica quem eu sou. Nós precisamos de justificação. Estamos o tempo todo querendo justificação. O trabalho de realizador é um esforço para se justificar. Ernest Becker diz: mas você ainda é uma criatura. Você sentirá mais intensamente do que qualquer outra pessoa que você e o seu trabalho são efêmeros. Ele diz: é mau, é potencialmente sem sentido. No final, Steve Jobs não podia lidar com a morte pensando: meu trabalho foi significativo, as pessoas vão poder fazer fofoca na rede social. A menos que você seja justificado de fora, você não tem nenhuma justificativa, você não tem o direito de se justificar. E Becker diz: quanto mais alto você chega, mais piora tudo, não é? Por isso que ele diz: tantas pessoas importantes acabam um Tesla meio louco, deprimidos. Por quê? Porque eles foram ao pináculo e descobriram que eles, no outro dia, quando acordaram, depois de ganhar o Oscar, depois de ganhar o Pulitzer, igual Ernest Becker, depois de descobrir a penicilina, você acordou você mesmo. Você não se sente melhor, não se sente grande. Você pode ficar lá no espelho dizendo: sou grande, sou único, sou não sei o quê, mas você não se sente assim. Você não pode justificar a sua existência. Você sabe que aquilo não fez de você diferente do que você é. Então isso tende mais à depressão pós-clímax do que o que as pessoas esperavam. Ele diz: por isso, quanto mais esses deuses são abraçados, mais a depressão aumenta. E você ainda é a mesma pessoa. Você conseguiu, você se tornou ator, você ganhou milhões, você ganhou o Oscar, e você acorda no outro dia, você é a mesma pessoa.
você sente sua insignificância, você sente a proximidade da morte. Ele disse que a segunda coisa que as pessoas fazem é tentar alcançar isso, e se não tentarmos fazer a abordagem romântica, familiar, a abordagem sexual, né? O que faremos? Vamos tentar alcançar sendo diferente dos outros, tentando nos diferenciar do rebanho, porque somos diferentes e únicos, porque fizemos coisas que ninguém mais fez. Se eu não tivesse vindo ao mundo, então o mundo não seria o que era, porque eu fiz coisas que ninguém mais faria, pensei o que ninguém mais pensaria, e somos especiais. Isso nos faz sentir um pouco de glória e justifica a nossa existência, não é? Diz quem eu sou, deixou uma marca de quem eu sou no mundo. Quem é você para dizer que é melhor do que outros? Ele diz, se é verdade que viemos de um imenso oceano de nada e estamos indo para outro oceano de nada. O que aconteceu nesse intervalo? Você não pode trazer novo significado para nada e para ninguém, nem para você. Ele está falando especialmente de pessoas que acharam a princípio que iam fazer algo importante, que fizeram. Ele diz, no fim, você ganha um prêmio Pulitzer, mas você não sabe, você sabe que você não é diferente do que você era antes, mais significativo. Então o prêmio Pulitzer pesa sobre você como que gritando sua insignificância. Então é muito interessante, ele diz, quem é você para trazer novos significados para a cultura e dizer que todos deveriam notar isso? Você não tem significado. Depois há uma terceira solução, e a solução mais óbvia: como você vai lidar com a sensação de ser insignificante. A terceira solução é a religiosa, brindando aos deuses. Você pensaria que é a mais óbvia, né? Mas nem sempre é. Bem, todas as religiões humanas, elas falam que o homem conquista algo com Deus, ou seja, que ele consegue fazer algo que justifica a existência dele diante de Deus, que Deus diz, você merece algo. E eles postulam Deus, descobrem qual é a vontade desse Deus e supostamente tentam cumprir a vontade desse Deus, e então eles vão justificar a sua existência. Isso é o que a religião humana é. E no meio evangélico, grande parte é porque o homem, na verdade, tem que se salvar, né? O que ele faz é que vai determinar o seu futuro. Então, na introdução do livro de Ernest Becker, né, ele fala sobre essas escolhas, dessas soluções. Ele diz, com que facilidade derramaremos sangue para adquirir a certeza da nossa própria justiça? Ele revela que nossa necessidade de negar nossa nudez, estar vestido de glória, nos impede de reconhecer que o imperador, o rei e todos nós estamos nus. Então, do que ele está falando? Ele está falando algo sobre o que temos que ver e que temos que reconhecer. As pessoas, nesse esforço final, elas pensam, eu vou durar para sempre, porque eu sou justo, eu sou melhor que a multidão. Eu posso não ter me destacado do rebanho da multidão em ser especial em alguma coisa, mas eu sou uma pessoa melhor. Eu sou mais justo, eu sou melhor. Se todos fossem igual a mim, o mundo seria melhor. Então, olha a imagem, onde estamos? Quanto mais a morte se aproxima, mais frenético todos ficam com a solução romântica, ou a solução criativa, ou a solução religiosa. Na verdade, Becker até diz algo sobre festas, que é incrível, né? Quando a gente pensa nesses termos de Daniel 5, ele diz assim, o homem moderno está bebendo e se drogando. E ele era um homem secular, né? Como eu disse, ele nem acreditava que alguém podia ter uma relação com Deus. Ele diz, o homem moderno está bebendo e se drogando sem consciência, ou passando o tempo fazendo compras, o que é a mesma coisa. Como sua necessidade de dedicação heróica é suprida cada vez menos por uma cultura que desacredita em qualquer heroísmo moral, espiritual ou social, essa mesma sociedade encontra meios de inventar meios para ajudá-lo a esquecer da sua insignificância.
e na negação da morte. Então a questão é que você tem uma imagem do mundo moderno, uma imagem de uma sociedade plural, onde nada está certo, cada um está pegando o seu Deus de prata, de bronze, de ouro, fazendo do romance ou da solução de eu me destacar em alguma coisa na sociedade, para tentar não lidar com aquela onda que vem e vai desfazer a marca do meu pé na areia. Estamos profundamente cientes da nossa insignificância e nos trancamos freneticamente, aumentamos o volume em vez de diminuir. Na solução romântica, na solução criativa, na solução religiosa, estamos estamos tentando cada vez mais aquilo que vai gerando mais desânimo e depressão em nossos corações. E nós, como eu disse, procuramos lidar com isso de várias formas. Outro dia falou assim: mas você acha que remédios não ajudam? É óbvio que remédio em vários aspectos ajuda alguém, mas no caso do ser humano, remédios não conseguem dar aquilo que o ser humano quer. Então todos os remédios que eu tomo para lidar, e às vezes é necessário algumas pessoas tomarem para lidar com suas angústias, não cura nenhuma angústia. Todos os remédios para isso são como a Novalgina: tira a febre, mas não lida de forma nenhuma, porque não existe um comprimido que dê paz. Não tem comprimido que ajude você a lidar com a morte. Não existe um comprimido que faça você lidar com o senso de insignificância, com a falta de valor final da vida, se eu mesmo tenho que me justificar. Não existe. Você pode, enquanto sob o efeito, se sentir melhor, mas é óbvio que você de novo vai estar diante da morte, diante da insignificância, e é só algo sem fim. É óbvio que um homem não tem nenhuma solução, nem conversando, nem terapeuticamente, não tem solução. Não é? No final nós temos que fazer compras, beber, ele diz, e nos entorpecer, quer seja com compras, quer seja com drogas, quer seja com sexo, para afastarmos a sensação de fracasso total, que nos leva à depressão. Em outras palavras, isso nos ensina que sem a glória de Deus, nós não temos glória, não temos peso. Ele diz: nós não conseguimos encontrar um significado que justifique a nossa existência. Isso nos esmaga. Nós continuamos procurando glória e autoglorificação nessas três coisas, mas não achamos, e somos esmagados. Nós sabemos disso, e isso é a raiz dos nossos problemas. Não existe comprimido para isso, não existe terapia para isso, não existe. Você vê que mesmo alguém, um sábio como Ernest Becker, pode chegar ao diagnóstico, mas ele não tem nenhuma solução. Isso é a raiz de todo o caráter. Ele diz: a cultura existe para isso, para nos entorpecer na negação da morte, fingirmos que não vamos morrer, fingirmos que temos significado, lutar com isso, de fracasso em fracasso, de depressão em depressão, até que a morte realmente nos alcança. Nisso, eu já disse, admiro os pensadores como Ernest Becker. Pelo menos ele não veio com um papo fácil de ser incoerente, não é? Ele diz que se nós não temos propósito para existir, não podemos ter nenhum significado na nossa existência. Nós não podemos justificar a nossa existência. Ele não vem com essa coisa: você tem valor, você é melhor, você é único, você vai fazer não sei o quê. Esse papo que não condiz com um pensamento mais profundo sobre a realidade. Então eu admiro, mas eles não têm nenhuma solução. Então chegou o grande destruidor de festas. Essa é a festa, essa é a cultura. Não é? O que acontece é a mão escrevendo. Claro, Belsazar está muito chateado quando diz que seus joelhos bateram e as pernas enfraqueceram. Diz que ele desmaiou, ele caiu quando ele viu a mão escrevendo na parede. A primeira coisa que ele fez, no verso 7 e 9, é chamar o quê? Os adivinhos, os astrólogos, os encantadores. Não é? Ele diz: vou vestir vocês de púrpura, colocarei uma corrente de ouro no pescoço e farei o terceiro maior governante no reino, se você puder interpretar as palavras. O homem que falar o que está escrito, eu vou colocar como terceiro no reino. Isso nos diz duas coisas. Uma delas é que eles não conseguiram decifrar o que aquilo significava.
Ou seja, isso é tão importante, não é? Para a nossa vida. E os cristãos, infelizmente muitos dizem cristãos, acham realmente que os encantadores do mundo, os sábios, vão encontrar o significado. Aqui ninguém encontrou. Finalmente eles trazem Daniel. Como você pode ver, pelo que Daniel diz, ele é uma espécie de estraga-prazeres aqui. Ele não diz o que todo mundo queria ouvir, o que Belsazar queria ouvir, o que nossa cultura queria ouvir, o que às vezes uma igreja humanista secular queria ouvir. Se você olhar com atenção, ele traz uma comparação entre Belsazar e o seu predecessor Nabucodonosor, que se arrependeu. E até onde a gente sabe, teve uma experiência grande com Deus em relação ao que os imperadores da Babilônia foram. Se você olhar para sua acusação, Daniel realmente nos conta 3 lições importantes sobre como você pode encontrar significado. Nosso tempo sempre é pequeno. Nós temos essa profunda necessidade que Ernest Becker salientou, e Daniel vem nos dar 3 lições extremamente importantes sobre como podemos encontrar significado em Deus. E essas 3 lições são extremamente importantes, não apenas para encontrar Deus pela primeira vez, mas para continuar sendo levado mais profundamente, como Paulo ora pelos Efésios, aquilo que Deus é. A primeira lição é confiar na palavra de Deus. No versículo 17 diz assim: então Daniel respondeu ao rei: você pode guardar seus presentes para si mesmo e dar suas roupas de ouro, e o ouro, a roupa, para outra pessoa. No entanto, eu vou ler a escrita. Isso é uma palavra direta para o rei de uma maneira incrível. Não havia muitas coisas ali, e muito mais coisas do que parece. Ele diz: você pode guardar o seu presente para você mesmo, não é? Porque o rei diz: quem for sábio o suficiente, quem for tiver uma mente para resolver o problema, eu vou dar ouro, vou botar uma capa e vai ser o terceiro no reino. Quando Daniel recusa, ele não está apenas sendo humilde, ele está dizendo: não. Ele está dizendo: eu vou dizer o que é, mas não é minha sabedoria, não é minha grande mente, não é a razão pela qual eu não quero a recompensa, é que eu estou prestes a dizer a você, não é a sabedoria humana, não é a capacidade humana. O que eu estou prestes a contar a você não é produto da minha pesquisa, nem da minha genialidade, não é produto da minha análise, não é produto da minha percepção. O que eu estou prestes a dizer a você é a palavra de Deus. Eu estou prestes a dizer a você a verdade de Deus. Isso é o que Deus diz. É uma revelação proposicional de Deus. Por isso eu não mereço nenhum prêmio. Não é minha genialidade. Ele está dizendo, e isso acontece em todo o livro de Daniel. Você já notou como sempre que acontece um problema, as pessoas chamam os especialistas? Não é? Hoje em dia está pior ainda, porque isso virou assim: alguém diz o que quer e fala que os especialistas concordam aqui, mas não tem especialista nenhum. É só o cara que já é do partido tal, já tem opinião tal. Você chama quem concorda com você e diz que ele é especialista. Ou então você nem diz quem é. Segundo os especialistas, pronto, quem são? Ninguém sabe quem é. Não é? Mas a verdade é que durante muito tempo, pelo menos, havia uma certa respeitabilidade nisso. Então é assim: aconteceu um problema, aconteceu um ato terrorista, aconteceu uma tragédia, aconteceu alguma coisa, você chama os especialistas. Você liga lá na CNN, numa rede internacional, e você vai chamar quem? Os PhDs, vai chamar os sociólogos para explicar o tiroteio em massa, vai chamar os psicólogos, os especialistas, os planejadores de política pública, os especialistas, para explicar o que está acontecendo, para dar para nós. É o que a gente sempre faz. E eles transportam eles fazem aqui o papel dessas pessoas, desses conselheiros reais, desses astrólogos, mas eles não podem ler a escrita. Como esses homens, nenhum especialista humano, e isso é a tragédia da igreja dos nossos dias, nenhum especialista humano pode dizer realmente o problema da nossa alma. Está todo mundo no escuro, eles mesmos estão no mesmo problema. O cara que quer te dar significado, ele mesmo está lutando com depressão, com medo, e ele é o cara que vai te salvar, as ideias dele. Ou ele vai
dar a você a solução que ele não consegue encontrar. Ele vai dar a você como viver um casamento maravilhoso, mas ele já casou várias vezes. Ele vai dizer como você deve viver uma vida de amor e harmonia, mas ele não vive em harmonia com ninguém, não é? São os especialistas. Não é uma sabedoria humana, né? Os especialistas humanos lá não puderam resolver, falar. E Daniel está dizendo, não vou ganhar o prêmio não, porque eu também não estou contribuindo com as minhas ideias aqui, não é? O humanismo secular, sociologia, antropologia, psicologia, não conseguem ler a parede, a escrita na parede. E onde deve começar, se você quiser chegar ao fundo das coisas, é aqui. É a única maneira de você realmente encontrar significado. Alguém vai dizer, e com razão, olha, espera um minuto, você não pode pegar nossos cientistas e especialistas e comparar eles com os conselheiros da Babilônia, os astrólogos, ou então homens como Daniel. Aquilo era superstição. Nós agora temos ciência, agora não temos ciência. Quando nós falamos da alma, estamos falando de ciência, né? E ouça, basicamente, quando se trata de encontrar seu significado, lidar com as principais questões da vida, o principal objetivo da cultura, o principal objetivo da terapia, as coisas sobre as quais Ernest Becker está falando no seu livro A Negação da Morte, a sabedoria mundana, moderna, é tão útil quanto a sabedoria dos dias de Daniel. Ela é inútil. Becker Pippert estava em curso de aconselhamento psicológico em Harvard, e ela disse que nesse curso eles pegaram um caso para estudo e chegaram à conclusão de que toda a vida destrutiva de um homem era porque ele tinha um ódio particular por sua mãe, que encheu ele de amargura e culpa, aquela relação, e estragou todas as relações dele. E toda a vida dele foi estragada por aquela relação de ódio, amargura e culpa com sua mãe. E eles estavam olhando para esse caso de como a culpa e essa amargura dessa relação com a mãe dele arruinou o casamento dele, arruinou a relação com as outras pessoas, arruinou tudo. E quando terminaram, alguém levantou a mão, né, e perguntou ao PhD de Harvard, que estava, e disse, bem, como você ajuda esse cara realmente a perdoar sua mãe e superar toda a sua culpa? E o professor disse que olhou, sorriu e disse, bem, se você está procurando um coração que perdoa, se você está procurando um coração que consegue perdoar, lidar com essas coisas com perdão, você tem que sair do departamento de psicologia. Você tem que encontrar em outro departamento. Não mudamos corações. Não fazemos pessoas perdoar alguém. Não fazemos alguém conseguir perdoar alguém. Nem podemos dizer se ela deve fazer isso. Não podemos nem dizer se o ódio que ele sente é errado ou certo. Nós não fazemos julgamentos morais. Não podemos. E ele sugeriu, então você deve procurar outra coisa, não é? Quem sabe teologia. E eles disseram, olha, claro que você pode ajudá-lo, não há nada que você possa fazer. E ele disse, olha, ele está com raiva da sua mãe. E as pessoas na vida estão com raiva umas das outras. Nós não temos nenhuma solução para isso. Não sabemos fazer as pessoas não sentirem raiva umas das outras. As pessoas estão cheias de rancores e ressentimentos. Nós podemos dizer, a tua vida está sendo arruinada por causa do seu rancor e ressentimento. É isso que nós podemos dizer. Agora, como lidar com esse rancor? Como ficar livre dele? Como ter paz tendo tido essas relações? Não temos nada para fazer sobre isso. A ciência, olha que não estamos falando de ciências exatas, mas ele, PhD de Harvard em psicologia, que falar assim, né? A gente pode descrever o que está acontecendo, mas como devia ser, nós nem podemos dizer. Não é? Então o que ele estava tentando dizer eu não posso sequer dizer que é má, a mãe dele era má ou ele é mau, eu não posso dizer nada disso. Não faço julgamentos morais, só estou descrevendo a razão pela qual a vida dele está sendo destruída. Então, a ciência não pode olhar para nada e dizer como devia ser. Nada. A biologia não pode olhar para a morte e dizer, olha só, isso não devia acontecer. Ela não pode, ela só pode dizer assim, olha, a morte é assim. Envelhece e morre. Mas não devia morrer. Ela não pode dizer isso. Ela não pode dizer o que devia ser.
a ciência, mesmo as exatas, só pode dizer o que é, não pode dizer o que devia ser. Não pode dizer, olha, o certo era ser assim. Não pode. O certo era os morcegos não terem esse vírus. Não podem. Só pode dizer, ó, tem isso aqui. É isso aí que a gente sabe. Ah, mas não seria melhor? Não podemos dizer como devia ser. Nós só descrevemos como o mar funciona. Ah, o mar não devia ser, não seria melhor, mas não podemos dizer como o mar devia ser. Não podemos dizer como o ser humano devia ser. Não podemos dizer como o coração do homem devia ser. Nós só podemos dizer como ele é. Nós podemos dizer que ele tem um ódio da mãe dele. Não podemos nem dizer que ele não devia ter. E nem como ele pode tirar isso daí. Como ele pode realmente ter um coração que perdoa. Não podemos. Não sabemos. Então nunca a ciência descreve nada do que devia ser. Ela só pode descrever o que está acontecendo, o que é, e não o que devia ser. Isso aí é mal, isso não devia acontecer. Ela não pode dizer. Devia ser diferente. O mundo devia viver em paz. Quem? Tem alguma coisa da ciência que pode dizer isso? Isso é uma afirmação não científica, no sentido de que a ciência não pode dizer que o mundo devia viver em paz. Não tem nada, você olhando, estudando a natureza e as coisas, que digam que vocês tinham que viver em paz. Isso não existe. O mundo nunca viveu em paz. As pessoas nunca viveram em paz. Não podemos dizer sequer que devia haver um mundo em paz, ou que as pessoas devem viver em paz. Não podemos. A ciência não. As pessoas têm uma ideia muito fútil do que a ciência é e das suas capacidades. Assim como você deveria ser, a ciência não pode dizer certo e errado. Se a mãe dele é uma boa pessoa, se ele que é uma pessoa horrível, por isso teve esses problemas com a mãe, ou se a mãe é que é horrível, ele não podemos dizer. Não sabemos. Nós podemos dizer que a vida dele é destruída por causa disso. Agora, porque todas essas coisas. Então, você está assumindo, quando você diz que a mãe dele devia ser uma pessoa boa, de que nós não somos acidentes, que Deus criou as mães para serem boas. Mas como a psicologia não está partindo do princípio de que Deus sequer exista, não podemos dizer que mãe devia ser boa ou má. Não sabemos. A mãe é o que é. As mães são o que são. Umas são assim, outras são assado. Não sabemos. Não temos um padrão fora de nós. Nós não temos nem significado, não sabemos nem por que a gente existe, não é? Então, o professor, pelo menos aqui, outro secular, não é? Esse PhD em Harvard, foi coerente, como Ernest Becker. Se você quer descobrir o significado, se você quer chegar ao fundo das coisas, a sabedoria humana não pode te ajudar. Ela não pode dizer como você deveria ser. Ela só pode dizer o que você é. Ser egoísta. Ela não pode dizer que você não devia ser. E que a pessoa que está te machucando não devia ser egoísta. Baseado em quê? Em que parte da ciência ela vai dizer isso? A única maneira de saber se você é importante ou não é descobrir para que você foi criado. Se eu sei para que eu fui criado, eu posso saber então se minha vida tem significado, ou seja, se ela está de acordo com o propósito para qual ela foi feita. Ser uma mãe assim, ser um pai assim, ser um filho assim. Se não tem nenhum significado, então eu não tenho como saber se é bom ou mal. Eu só sei se esse iPad é bom ou mal, eu sei para que ele foi feito. Se ele não funcionar porque ele foi feito, é ruim. Eu não posso dizer, mas é bonito. Mas é bonito, mas é ruim. Ele foi feito para isso, mas ele não funciona. Agora, se eu não tenho significado, então eu não posso dizer. Se você é um acidente, você não é significativo, você é inútil. Uma faca é útil se ela cortar. Agora, se você não é uma faca, você não é nada. Você é uma coisa que ninguém sabe dizer o que é. Você é inútil. É inútil. O que é uma pedra sem forma jogada no meio da rua? Não é nada. É inútil. Não serve para nada. Se nós somos assim, então nós somos assim. Nós vamos viver em negação da morte, tentando falar que somos importantes, mas não somos. O que Daniel disse a Nabucodonosor, ele disse a Belsazar, não é? Você precisa da palavra de Deus, você precisa ir à Bíblia, você precisa ir aos profetas, aos apóstolos, aos verdadeiros homens sábios que falaram a palavra de Deus, que Pedro disse que é suficiente para a vida e piedade. Ele diz, a menos que você vá à palavra de Deus, você jamais pode lidar com as questões de significado que causa toda a destruição no ser humano a partir de dentro.
Esqueça seus seminários, sua meditação, esqueça todas as coisas que você está tentando fazer. As pessoas que estão tentando te dizer que você tem significado, elas mesmas não encontraram significado para a vida delas. Elas mesmas estão na negação da morte. Elas mesmas estão desesperadas, elas mesmas estão num terceiro casamento tentando ser felizes. Elas estão tentando a solução romântica, ou elas estão buscando a solução da carreira, crescer na carreira, ser poderoso, ou então ser uma mulher empoderada, ou então ser um cara de poder e de sucesso. Eles estão tentando essas coisas, ou então eles estão tentando a solução religiosa. Eu sou melhor do que você, você é horrível, eu sou melhor, Deus me aceita porque eu sou bom e você é mau. Eles não podem te ajudar. Então aqui mostra como todas, você vê que Belsazar diz assim: eu vou fazer o terceiro no reino. Por que ele fala o terceiro? Porque como eu disse, ele está distante de Nabucodonosor, e houve vários reis, e Nabonido, ele resolveu ir para o deserto, ficar lá no deserto, uma vida mais monástica, porque ele era o grande imperador, está vendo? Ele não encontrou significado, e ele botou então o seu filho no lugar dele. É por isso que ele não falou que faria de Daniel o segundo, porque ele era o segundo. O primeiro tinha se afastado e colocado ele. E o último rei da Babilônia, antes de Ciro e os medos e os persas conquistarem a Babilônia, esses caras não sabem do que estão falando. Ninguém podia ajudar Belsazar, ninguém pode ajudar você. Daniel diz: eu não vou ganhar o prêmio, porque o que eu vou dizer não é o que a mente humana diz. Nós só podemos ter uma solução que traga o problema do significado, vida, e que faça você lidar com a morte, com todas as coisas, algo de fora. Essa é a razão quando Belsazar diz a Daniel assim: eu te farei o terceiro governante. Ele mesmo não era o primeiro. E a menos que nós levemos a Bíblia completamente a sério, confiemos nela e nos submetamos a ela, mesmo que ela diga aquilo que você não gosta, o contrário do que o humanismo secular faz, você não pode ter um Deus que não seja um Deus que você inventou, que não seja um desses deuses de prata, e mesmo quando você vier para o Evangelho, você vai fazer o que eles estão fazendo aqui, não é? E eles começaram a beber, muitas pessoas que estão na igreja, como Belsazar, bebendo nos cálices do templo o vinho deles mesmo. Por exemplo, eu estava vendo alguém dizer que na faculdade conheceu alguém que vivia uma vida promíscua, e era aquela pessoa que tinha que ser a primeira em tudo, que lutava pelos lugares na faculdade, e depois na vida se formaram e cresceram, tal. Ele também era um cara que lutava por tudo, e de repente esse cara disse que se converteu, e ele disse que essa pessoa se converteu, mas ele percebeu que aquela pessoa, ela em essência parou de ter uma vida sexual encontrar os princípios bíblicos, parou algumas coisas, mas essencialmente aquela pessoa começou a ser a mesma pessoa. Na igreja ela tinha que ser o primeiro, ela achava que tinha um ministério tal, ela tinha que ocupar a posição tal, as mesmas coisas que ele sempre foi em todas. O que é isso? É você pegar as coisas de Deus, a taça do templo de Deus, mas você botar o vinho que você bebia antes e beber a mesma coisa. Ele disse: no fundo aquele meu amigo era a mesma pessoa. Toda aquela luta de ser o primeiro, de ser o melhor, de ter a última palavra, de ter tal, que tinha lá no mundo acadêmico com ele, no mundo de ser diretores de empresa, ele era na igreja. Ele fazia a mesma coisa, ele pegou as coisas de Deus, mas botou o mesmo vinho antigo e se embriagava com a mesma coisa. Ele tinha que ser o cara, ele que era. Não mudou nada, não havia mudanças. Hoje muitas pessoas estão fazendo isso, elas estão no culto, elas estão pegando a taça de Deus, mas elas estão enchendo do vinho do quê? Da solução romântica, da solução do poder, da prata, do ouro,
a solução de que elas se justificam, ou seja, elas servem a Deus, mas quem decidiu o futuro delas, a salvação delas, a firmeza delas, são elas mesmas. Elas estão bebendo igual Belsazar. Nada pode desonrar mais a Deus, mais do que o mundo, né? Do que você pegar as taças de Deus e botar o vinho de antigamente e continuar bebendo. As pessoas na igreja hoje querem realmente que os adivinhos, as pessoas do mundo deem a ela paz de espírito. Elas estão no mesmo lugar, elas estão pegando as coisas de Deus, mas são só as taças, não é? Ela continua tomando o mesmo vinho, se embriagando com as taças do templo de Deus. Ele havia entrado no cristianismo, esse amigo dele, mas ele estava usando todas as taças do cristianismo para beber o mesmo vinho que ele sempre bebeu. Eu tenho que ter um nome, eu tenho que me destacar na igreja, eu tenho que ser alguém, eu tenho que ser reconhecido, eu tenho que ter um ministério importante, eu tenho que fazer um nome para mim, eu tenho que encontrar um significado. E aquela pessoa estava bebendo os mesmos vinhos. E para irmos embora, né? A caligrafia na parede. Não posso estender tanto quanto eu queria o segundo ponto, mas aqui está. Isso é maravilhoso. Agora nós desmascaramos. A gente pode pensar a sociedade humanista secular, e grande parte da igreja que só é um eco disso. Mas você vê que entrou aqui um destruidor de festas, que não acaba com a festa só de quem vive de determinada forma, mas de todo mundo que bebe de alguma maneira desses vinhos, mesmo aqueles que usam as taças do templo para fazer isso. Então agora aqui está a minha pergunta: o que os cristãos devem fazer num mundo assim? Como Daniel, nós devemos simplesmente aparecer na festa e dizer: pare com a festa? Essa festa não vai levar vocês a lugar nenhum. Nós devemos ir um pouco além, não é? O fato é que Jesus Cristo reinterpreta completamente essa passagem, mas da maneira perfeita e definitiva. Em Lucas 10, ele envia seus discípulos e diz para eles pregarem a graça, curar os enfermos, expulsar os demônios, enfim. E eles voltam, eles ficam maravilhados com o poder de Jesus. Jesus vai dizer para eles: olha, não se maravilhem com isso, mas de vocês, Deus ter justificado vocês, os teus nomes estarem escritos no céu, não com poder, não com se destacar, não com o que está empolgando vocês aí. Então eles ficam maravilhados com o poder. Logo depois disso, em Lucas 11, Jesus expulsa um demônio e vê a vida de uma pessoa, óbvio, mudar. Ele se vira e diz: eu quero que vocês saibam que se eu expulso demônios e se homens são libertos pelo dedo de Deus, vocês então sabem que o reino de Deus chegou até a vós. E é a única vez, né, que em Lucas, vendo o domínio de Satanás ser subjugado, a morte ser subjugada, a morte cede aos poderes invasores de um novo reino. É o único reino que pode lidar com a morte, né? Assim como os convidados, o rei Belsazar, continuaram a festejar depois que sabiam que Ciro já tinha vencido, assim a nossa sociedade, não é? Todo mundo sabe que está envelhecendo e morrendo, mas vamos fazer uma festa? Vamos fazer o que Belsazar fez? Vamos tentar aquelas soluções românticas, poder, religiosas. Vamos tentar ela. A gente já sabe que perdeu, mas vamos fazer uma festa negando a morte. E Jesus diz: o reino de Deus, se pelo dedo de Deus, é a única vez que essa expressão volta para nós, não é? E Lucas nos diz que a nossa missão como igreja é tornar o reino de Deus visível. É apenas ser aquilo que aponta. Nós devemos ser a caligrafia na parede para a nossa cultura, não é claramente uma referência a um dos únicos lugares quando Jesus disse: se pelo dedo de Deus essas coisas são feitas, então o reino de Deus chegou até a vós. A escrita na parede, mas essa escrita é o meu povo. Eu criei uma comunidade
na qual a vida das pessoas são realmente mudadas. Cria um povo que não estão mais sujeitos à insignificância. Então não estão mais lutando por aquelas coisas, não estão mais com aquelas taças, não estão mais buscando a solução romântica, nem a solução da prata, do ouro, do destaque, nem a posição religiosa em que eles mesmos podem fazer algo para Deus. É assim que eu quero que o mundo veja que o reino está caindo, que o reino caiu. O reino desse mundo é como o reino de Belsazar, já foi derrotado. Ciro está a 80 quilômetros. Essa festa é uma negação da realidade. Belsazar está festejando. Aqui no texto você vai dizer: naquela mesma noite Ciro chegou e matou Belsazar. Você até acha estranho, porque quando você não entende da história, você pensa como o imperador está fazendo uma festa e de repente mata ele naquela noite. O reino cai naquela noite por causa disso, porque aquela festa era uma negação. Como Ernest Beck diz que a sociedade, a cultura é uma negação, é a negação da morte, é a festa da negação da morte. Cada dia da nossa cultura é a festa de Belsazar. E a parede estava escrito o quê? Pesado foste na balança e foste achado em falta. A sua vida, essas coisas que tu buscou, não justificou a sua vida. Os teus sábios não lhe deram nenhuma resposta. Não havia resposta. Você estava condenado. Agora, queridos, eu e vocês somos legíveis. Nós somos a escrita na parede. Nós somos sinais. Jesus disse: se pelo dedo de Deus essas coisas são feitas, isso mostra que o reino de Deus chegou a vós, no reino da morte. Nós somos essa escrita, né? Nós somos dispostos a sermos legíveis, nós somos libertos daquilo que o mundo está procurando, insignificado, desesperado. Eu não vou nem dizer dos cristãos que estão tentando achar no mundo as respostas, porque é óbvio que não é? Se ele acha que alguém no mundo ainda vai poder lidar com os dramas da sua alma, é óbvio que os dramas da sua alma não foram lidados por ninguém. E ele nem sabe, ele não acredita na festa de Belsazar. Não é? Nós nos tornamos legíveis. Jesus nos redimiu, Ele desistiu da sua glória, Ele se esvaziou da sua glória, Ele abraçou a morte para nos livrar do poder da morte. Não precisamos mais viver em negação da morte, tentando a solução romântica, a solução de sermos importantes, fazer um nome para nós com a nossa carreira, tentando encontrar um significado que vai dar paz e não agonia, em nós mesmos sermos bons diante de Deus, para nos destacarmos e merecermos ser salvos, ou a solução romântica, ou a solução do status, do poder. Nós não estamos mais na festa de Belsazar. É isso que o mundo precisa ver. Na cruz ele se tornou completamente insignificante, ele se tornou sem peso, sem glória diante do Pai. Ele foi, Deus o abandonou, ele foi enviado para a escuridão final no nosso lugar. Jesus Cristo abriu mão da sua glória, ao contrário de Belsazar e os reis do mundo, para que eu e você recebêssemos pelo dom da fé e pudéssemos, ao receber Ele, ter a glória de Deus. Não estávamos mais destituídos da sua glória, que é o problema da alma humana. Não há glória, não há significado, é insignificante, e não há como buscar em outro lugar. Vocês todos pecaram e foram destituídos da minha glória. Não há peso na vida de vocês, não há significado. Há apenas uma negação da morte, uma festa de Belsazar sem fim. Como eu disse, nós estamos no meio dela, nós estamos participando, ou somos a caligrafia na parede? Nós somos o sinal de que não estamos mais no reino da morte, não somos parte do reino de Belsazar, que já foi derrotado e está numa festa fútil. O reino não é uma festa frenética, o reino de Deus, se pelo dedo de Deus eu faço essas coisas, o reino de Deus chegou a vocês. É a festa do reino de Cristo. Você é elegível como alguém que está na festa de Cristo, não alguém que simplesmente pegou as taças do templo para beber o vinho da festa de Belsazar. A solução romântica, a sua solução do status, a sua solução da justiça própria. Eu tenho valor, eu tenho importância.
Nós estamos diante do mundo como um sinal do reino de Deus. É isso. Isso é o que significa. Isso é o que minha vida significa. Que o reino de Deus está chegando. Que esse reino que chegou na minha vida um dia vai cobrir a terra como as águas cobrem o mar. Isso é muito melhor do que simplesmente dizer para o mundo: a festa de vocês não vai dar em nada. Eles estão vendo que nós estamos em outro reino, que por causa do que Cristo fez e não nós, a nossa vida então significado, quer morramos, quer vivamos, somos do Senhor. Se vivemos para Jesus, vivemos. Se morremos para Jesus, vamos morrer, porque quer vivamos, quer morramos, pertencemos a Ele. Não estamos mais na negação da morte, não estamos mais na festa de Belsazar, muito menos transformando o cristianismo no humanismo secular, bebendo do vinho do mundo nas taças do templo. Ou realmente ainda esperamos que algum encantador do reino de Belsazar nos dê a resposta para nossas almas? Ninguém pode ler o que está na parede, que é o que fala sobre as nossas almas, a não ser o próprio Deus. Ninguém pode nos colocar num outro reino, que não é o reino da negação da morte, o reino da festa de Belsazar, da nossa cultura humanista secular, a não ser Deus falando: Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Isso é o Evangelho. E nós estamos nesse outro reino. Devemos ser a caligrafia na parede, dizendo, através de sermos sinais do reino de Deus, de que aquela festa que é a nossa cultura, a negação da morte, a festa de Belsazar, não há solução nela, mas há uma solução: sermos tirados deste reino e sermos levados para o reino do seu Filho amado, que pagou todas as coisas, perdeu tudo para que nós tivéssemos de novo a glória. Perdeu sua glória, ficou na escuridão final, para que nós fôssemos para a luz e nossas vidas tivessem significado apenas em Cristo. Vamos ficar de pé. É por isso que Paulo disse, apesar de ser, eu comecei o culto assim hoje, ser tudo que ele era, ele disse: me propus nada a saber entre vós, a não ser Cristo e este crucificado.